Olá, mais uma vez. Estamos aqui nessa série de vídeos gravando sobre as principais mudanças na reforma trabalhista. Quem está falando é o Paulo César Nogueira, contador responsável pelo escritório Nogueira Organização Contábil. E hoje nós vamos tratar sobre o assunto de intervalo, dos funcionários, ou seja, o período de descanso do funcionário entre a jornada de trabalho para a sua alimentação. E como a CLT determina, quem trabalha acima de 6 horas diárias tem direito a no mínimo 1 hora de descanso e alimentação. De descanso justamente para a alimentação, porque algumas convenções coletivas, sindicais, não prevê a obrigatoriedade da empresa dar o vale-refeição ou até mesmo fornecer o alimento dentro da empresa. Algumas convenções coletivas dá à empresa a faculdade desta execução, ou seja, o funcionário teria que trazer da tua casa. Mas seja, acima de 6 horas trabalhadas, toda a empresa, obrigatoriamente pela CLT, tinha que dar ao funcionário 1 hora de descanso. Nessa 1 hora o funcionário se alimenta e também tem um período para ele descansar aí. Caso o trabalhador não possa usufruir o tempo integral, a Justiça do Trabalho pode condenar a empresa a pagar multa e adicional baseado no período integral de descanso. Ou seja, explicando de forma mais resumida, quando a empresa tira o direito do empregado dele gozar de 1 hora de descanso, para ele descansar e para ele se alimentar, a Justiça Trabalhista condena a empresa a pagar uma multa mais um adicional baseado no período integral de descanso. Ou seja, você deu só meia hora para o funcionário, quando você for condenar, você vai pagar a multa e adicional baseado em 1 hora, não sobre a meia hora que você deixou de dar para o funcionário. E como que fica hoje com a reforma trabalhista? O período de descanso em meio à jornada de trabalho poderá ser negociado entre o patrão e o empregado. Aqui já há uma flexibilidade, Anteriormente havia uma obrigatoriedade, agora, conforme o texto original da reforma, há uma flexibilidade, pode haver uma negociação entre o empregador e o empregado, mas deve-se respeitar o mínimo de 30 minutos para jornadas acima de 6 horas. Então pode-se ter um acordo entre o patrão e o empregado, respeitando que pelo menos 30 minutos esse funcionário tire para descanso e alimentação. E caso o descanso mínimo não seja respeitado pela empresa, a proposta prevê indenização de 50% do valor da hora normal de trabalho. Ou seja, se um funcionário recebe por hora de trabalho R$5 e ele não respeitou o tempo mínimo de 30 minutos de descanso para esse funcionário, a proposta prevê uma indenização. O funcionário recebe R$5 por hora, a empresa vai ter que indenizá-lo em R$2,50 por não ter respeitado os seus 30 minutos de descanso para alimentação, mas apenas sobre o tempo não concedido em vez de todo o tempo de intervalo devido. Olha isso aqui. Pela CLT, a multa e o adicional era sobre o tempo integral. Porém, agora, pela reforma trabalhista, esse 50% do valor da hora normal de trabalho, ele é adicionado como indenização para o funcionário, mas apenas sobre o tempo concedido, não concedido, em vez de todo o tempo de intervalo devido. Ou seja, sobre os 30 minutos. Então você vai fracionar, dividir, a hora desse funcionário, como eu disse anteriormente, funcionário que ganha R$5 por hora.
E como ele não vai tirar 1 hora de descanso, e sim 30 minutos, a indenização seria de 50% aí deste valor, como eu disse, R$ 2,50, ok? Continue nos acompanhando nos demais vídeos que nós trataremos ainda sobre alguns assuntos principais de mudança desta reforma trabalhista.